o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no ministério sacerdotal, Padre Johnny, cura de almas dessa paróquia, Padre Eduardo, Padre Laerte, Reverendíssimo Diácono, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ao longo desses dias lançando o nosso olhar sobre São José, pedindo que o Senhor nos torne como ele, peregrinos da esperança, nesse ano jubilar que a igreja nos convoca a viver com fervor. E é preciso, portanto, que nós compreendamos duas coisas fundamentais para colhermos os frutos desse tempo forte de oração que o Espírito de Deus dispôs para todos nós. A primeira coisa importante é nós compreendermos o que significa uma devoção verdadeira a um santo da igreja. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque nós corremos o risco, em todos os lugares onde há uma festa de padroeiro, de nos perdermos nas expressões exteriores de devoção. Nós achamos belo o incenso que vai diante da imagem subindo aos céus como expressão da nossa oração. Nós gostamos de enfeitar o andor com as flores,
de ver o altar embelezado com todas essas manifestações de zelo e de carinho, porque nós queremos homenagear aquele a quem nós devotamos a nossa confiança. No entanto, toda devoção verdadeira, ela precisa se basear, antes de mais nada, e portanto antes dessas manifestações exteriores, na imitação das virtudes daquele a quem nós dizemos amar. Porque o sentido da devoção a um santo na igreja é torná-lo uma referência no seguimento à pessoa de Jesus. E se nós não compreendemos na vida daquele santo que virtudes ele viveu, o que ele abraçou para seguir o Evangelho, o que ele precisou renunciar para seguir a Jesus Cristo, o que ele precisou fazer para configurar-se ao Senhor, a nossa devoção, citando São Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, se referindo ao amor, será como bronze que soa em vão. Não haverá sentido, não haverá fruto, não produzirá efeitos de conversão, e tudo aquilo que nós estamos fazendo será apenas barulho exterior que nada produz. A compreensão para a colheita dos frutos de uma festa, portanto, é olharmos para São José, referência do seguimento a Jesus, e descobrirmos nele virtudes que nos aproximam do Evangelho de nosso Senhor, virtudes que nos tornam pessoas que verdadeiramente seguem aquilo que nos pede Jesus, porque ele soube viver e por isso recebeu da igreja a honra dos altares. Há ainda, meus irmãos, uma segunda realidade que nós temos enfatizado, justamente porque São José se apresenta para nós como esta referência de virtude. Trata-se do significado da esperança. O que é esta virtude teologal? Para nós compreendermos, iluminados pelas Escrituras, o que significa a esperança, é preciso que antes nós visitemos o Antigo Testamento e olhemos para o primeiro povo, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus, eleito pelo Senhor, que foi o primeiro povo peregrino de esperança. Aquele povo, nós conhecemos a história, eles viviam debaixo da escravidão do faraó, e eles experimentavam toda sorte de opressão. Era um povo que sofria na carne, um povo que experimentava o que significava o trabalho escravo, um povo que tocava o que significava a dor de terem longe de si aqueles que eram mais amados, porque dentro do contexto da escravidão, tudo o que o opressor quer é a mão de obra e o que a pessoa produz, sem respeito algum pela dignidade humana, sem respeito algum por aquilo que a pessoa sente, por aquilo que a pessoa possui como valor ou como religião. O Senhor, no entanto, olhou para a opressão do seu povo, para a sua condição de sofrimento e se compadeceu profundamente. Levantou então Moisés e pediu que Moisés se pusesse à frente daquele povo para libertá-lo daquela condição. Moisés ficou confuso, porque como é que ele chegaria ao povo escravizado, oprimido, dizendo que trazia consigo o recado de um Deus cuja identidade era ainda desconhecida, que queria libertá-los da condição de opressão a que eles viviam. Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome. O Senhor apenas respondeu: eu sou aquele que sou. Pediu que Moisés confiasse nele e que se pusesse em campo para ajudá-lo a libertar o povo daquela condição, porque Deus, amando-o, já não suportava ver aquele povo objeto de predileção e de amor viver aquela situação. Moisés obedeceu, se dirigiu ao povo e a única coisa que pôde comunicar àquelas pessoas foi a promessa que Deus havia feito. Eu quero retirá-los daqui para que nós caminhemos e que nós sejamos verdadeiros homens e mulheres libertos, porque é isso que o Senhor quer de nós. Meus irmãos,
àquele povo só existia uma opção: ou eles duvidavam de Moisés, daquilo que Moisés estava comunicando a eles como uma experiência que havia feito com o Senhor, e se desconfiassem, permaneceriam naquela condição de sofrimento, ou eles se colocariam na condição de peregrinos da esperança. Eles esperariam na promessa de Deus, eles esperariam na promessa de Moisés, eles teriam a expectativa de que aquela promessa, de que eles caminhariam como peregrinos para o deserto, mas chegariam a uma terra onde corre leite e mel, era verdadeira, e eles optaram pela esperança. Eles fizeram a opção por esta feliz expectativa de que as promessas de Deus aconteceriam, de que as promessas de Deus iriam se cumprir. Absolutamente cegos, na escuridão da fé, esperaram no Senhor e se puseram a caminhar. Mas atenção, enquanto caminhavam como peregrinos da esperança, nós sabemos, alguns pereceram na expectativa, foram tomados pelo cansaço, tinham uma impressão de que aquele caminho ele não se findava, o deserto era árido, faltava água, eles sentiam sede, faltava comida, eles sentiam fome. Deus ia ali manifestando a sua fidelidade, e quando Moisés cravava na rocha o seu cajado, dali saía água. Moisés rezava, vinha o maná, e o povo foi se cansando dessa dependência, e alguns pereceram na esperança. Meus irmãos, o que fez estes primeiros peregrinos da esperança perecerem no meio do caminho e se colocarem a adorar um outro Deus, um bezerro de ouro fundido por suas próprias mãos, e não mais caminharem com os olhos fixos na promessa que Deus havia feito por Moisés? A resposta é simples. A esperança que aquele povo possuía, isto é, os que pereceram, era uma esperança com E minúsculo. Ou seja, eles tinham expectativas humanas. Eu espero chegar à terra prometida, eu espero o dia em que nós não mais passaremos por isso, eu vou esperando, tal como nós temos as nossas esperas. A gente tem a esperança de passar no vestibular e vai esperando o dia em que isso possa acontecer. A gente tem esperança de melhorar de vida com um emprego um pouco melhor, com uma promoção no nosso trabalho, e vai esperando isso acontecer. São pequenas esperanças, fagulhas de esperas, de expectativas ordinárias. Mas esta esperança pequena, essa esperança ordinária, ela não é suficiente para fazer com quem quer que seja perseverar numa vida desafiada por situações de dor e de sofrimento. Aquele povo pereceu porque vivia uma esperança a partir de pequenas expectativas. Ora, Padre, e que esperança faria com que eles se mantivessem fiéis à promessa de Deus e não adorassem um outro Senhor que não o Deus revelado por Moisés? A esperança é uma pessoa. Eles não tinham entendido que não deveriam esperar coisas, eles deveriam esperar em uma pessoa. A esperança possuía um nome, a esperança tinha um rosto, a esperança se havia revelado como uma realidade que iria fazer com que eles enraizassem a sua vida, enraizassem o seu coração numa verdade absoluta. A esperança era o Senhor. Meus irmãos, a esperança não deveria ser mera expectativa ordinária. A esperança, para que houvesse perseverança final, deveria ter sido compreendida como uma pessoa. E aqui nós descobrimos então que o novo Israel, e aqui nós queremos tratar de uma figura ilustre da igreja,
São José soube viver esta esperança não como uma expectativa humana. José descobriu que a esperança tratava-se de uma pessoa. E vejam qual foi o percurso deste peregrino. Havia no seu coração, como no coração de muitos homens de sua época, a expectativa, a espera por um casamento sonhado com uma linda jovem, a Virgem Maria. E eu imagino que a Virgem Maria era certamente uma mulher encantadora, dócil, cheia de ternura. É evidente que José se apaixonaria pela Virgem Maria, porque ela possuía todos os atributos que um homem sonha em encontrar em uma mulher. E aqueles atributos da Virgem Maria, a sua beleza, a sua ternura, o seu temor a Deus, a sua obediência às coisas do céu, a sua observância à lei, o seu modo de viver, encantaram José de tal maneira que ele sonhava, possuía esta esperança, esta expectativa de casar-se com a Virgem Maria. Mas de repente, por uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, São José viu o seu sonho ser destruído. No sentido de que os planos que ele havia estabelecido com a Virgem Maria, eles não poderiam mais ser planos executados, porque Deus tinha um outro plano. E Deus fez isso, meus irmãos, de uma maneira espiritual. A Virgem Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. E imaginem que confusão na cabeça de um homem aparentemente comum, acreditar que a sua esposa sonhada estava grávida e ele não era o pai. Angustiado certamente, José pôs-se a dormir. E sensível como era a ação de Deus, o Senhor revelou a José. O Senhor revelou a José os seus planos. O Senhor revelou a José que aquilo que ele estava vivendo era parte, na verdade, de um grande projeto redentor de libertação da humanidade. Que José participaria, tal como no Antigo Testamento Moisés participou, de uma obra de salvação, que colocaria a humanidade numa outra condição de acessibilidade a Deus, às coisas espirituais, às coisas sobrenaturais. E uma outra vez se apresenta a ele, expressão do novo Israel, a possibilidade de duvidar, a possibilidade de não esperar em Deus, a possibilidade de perecer no meio do caminho e até de atrapalhar os planos do Senhor. José, no entanto, compreendeu que a sua esperança no casamento era uma esperança que não estava sendo destruída, estava sendo aperfeiçoada por Deus. Não era a esperança de uma relação que se estabeleceria entre ele e a Virgem Maria. Agora tratava-se de uma relação com o Senhor, que viria a salvar a humanidade, e ele fazia parte desse projeto de amor. Não voltou atrás, não retrocedeu, não desistiu, permaneceu fiel, como um peregrino da esperança faz, quando descobre que a esperança não é um sentimento, não é uma sensação, não é uma emoção passageira, não é tampouco expressão da paciência pelas esperas. A esperança é uma pessoa, e por uma pessoa nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de submeter o nosso coração. Tornar-se peregrino da esperança, portanto, é submeter o coração a Jesus, a nossa esperança. Queridos irmãos, tudo aquilo que nós encontramos na vida da igreja, seja nas Escrituras no Antigo Testamento, como nós víamos, seja na vida dos santos, como José, e como tantos outros que iluminam a nossa caminhada, deve ser para nós uma possibilidade de revisarmos as nossas próprias posições diante dos acontecimentos da nossa própria existência.
Vejamos quantas são as vezes em que nosso Senhor nos apresenta apenas uma promessa. Quantas são as situações em que Jesus exige de nossa parte uma fidelidade quase cega, porque do ponto de vista humano, nós não teríamos razões para tolerar os acontecimentos que se desenrolam na nossa vida. Nós confiamos no Senhor, nós temos nele a nossa esperança, nós depositamos nele toda a nossa confiança, como fez Moisés, como fez José, como fizeram os homens de Deus, e ainda assim as coisas parecem desmoronar ao nosso redor. Nos visita a doença, nos visita a falência, nos visita um sofrimento familiar, nos visita uma traição, nos visita um acontecimento que tira do nosso coração a tranquilidade, nos visita a insônia, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, nos visitam situações adversas que confundem o nosso coração. Meus irmãos, situações que nos querem roubar precisamente a esperança, de modo que nós nos tornemos homens e mulheres desesperançados, isto é, desesperados. Caríssimos irmãos, esta palavra não combina com um cristão. O desespero não pode fazer parte da identidade de quem encontrou Jesus. O desespero não deve estar no vocabulário daquele que fez uma experiência com Deus e ouviu de sua parte promessas que devem movimentar o nosso coração na perseverança até o fim. Porque ainda que venha a dor, eu espero no Senhor. Ainda que venha a depressão, eu espero no Senhor. Ainda que o deserto me pareça longe demais, eu continuo a crer que haverá o dia em que eu chegarei a uma terra onde corre leite e mel. O povo de Deus não soube ser fiel, mas nós temos em José, nós temos nos santos da igreja, homens que nos precederam, que chegaram à glória do céu, porque souberam ser apóstolos da esperança e tiraram do seu vocabulário e da sua vida qualquer possibilidade mínima que fosse de desespero. Pergunte-se, pois, examine a sua consciência e descubra, à luz do Espírito Santo, se você porventura não tem caído na tentação de desesperançar-se por causa das situações que vive. Porque hoje, meus irmãos, há da parte de Jesus um grande convite para todos nós, o de reavivarmos no nosso coração, pelo testemunho e pela intercessão de São José, a esperança que o medo nos roubou, a esperança que o sofrimento nos roubou. E é preciso que entendamos, se nós compreendemos, por um lado, que a esperança é uma pessoa, e nesta pessoa nós depositamos a nossa confiança, é preciso reconhecer, o desespero também é personificado por uma pessoa, Satanás, que nos quer roubar, matar e destruir. Nós não cederemos ao desespero, porque ele não vem de Deus. Nós não cederemos ao desespero, porque ele é uma inspiração diabólica que nos quer tirar de nosso Senhor. Nós, ao contrário, com um reavivamento interior de esperança, ofereceremos não ao diabo uma resposta, mas a Deus uma resposta de confiança. Ainda que tudo pareça destruir-se à minha frente, eu grito com a minha alma: espera em Deus, louvarei novamente. Espera no Senhor e tem coragem. É o convite que esta festa nos fez ao longo desses dias. E tornemo-nos como paróquia, como cristãos, peregrinos e comunicadores de esperança. Assim seja.